Boa noite, meus irmãos. Hoje estamos trazendo para nosso conhecimento, nossas reflexões, a vida e a obra de Terezinha Oliveira. Hoje estamos também apresentando a vida e a obra de Terezinha Oliveira em nome da Casa Espírita Luz e Esperança, que fica na Rua Alfredo Lopes, 210, no Jardim Centenário. As reuniões lá, nós temos reuniões às segundas-feiras, reuniões públicas, segundas-feiras, às 20 horas, e temos com evangelização infantil, e temos também o ESD às terças-feiras, às 20 horas. Demais atividades que a casa tem são reuniões fechadas, reuniões mediúnicas, e o Centro Espírita Luz e Esperança é o mantenedor espiritual do Lar Criança Feliz, entidade que dá assistência a jovens, a crianças e adolescentes de risco, que estão em situação de risco social. Hoje é feito um trabalho de fortalecimento de vínculos, que a equipe técnica trabalha a criança ou adolescente juntamente com a família. Eles atendem, porque como os pais trabalham e não tem a disponibilidade de ir durante o dia, tem uma equipe que fica à noite lá, nos dias de semana, para trabalhar com as famílias, com os pais dos assistidos, fortalecendo o vínculo. Embora seja um trabalho técnico, né, de psicólogo, de assistente social, de terapeutas, é um trabalho realizado dentro dos princípios do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita. Embora não se fale em religião pelas próprias exigências legais, mas o Lar Criança Feliz se conduz dentro dos princípios do Evangelho à luz da doutrina espírita, dando assistência para em torno de 120 jovens e crianças e a seus familiares. Nós vamos, para dar início às nossas reflexões, nós vamos então fazer a nossa prece, como é em todas as casas espíritas. No início das nossas atividades, elevamos o pensamento a Deus, buscamos o amparo da espiritualidade amiga para as nossas atividades e pedindo a Jesus que nos ampare e abençoe. Que a sua luz, o seu amor, a sua paz esteja nos envolvendo. E que essa luz, esse amor e essa paz se estenda também aos nossos lares, aos nossos familiares, nossos entes queridos. Que levemos essa paz no nosso ambiente de trabalho e que, sobretudo, tenhamos essa paz nas nossas casas espíritas, nos nossos grupos, para que possamos estar fortalecidos para enfrentar as dificuldades e desafios que encontramos na atividade espírita. E para que possamos também corresponder ao que a espiritualidade espera de nós. Que as bênçãos de Jesus nos envolvam, que o seu amor esteja conosco e que nós possamos aqui conhecer um pouco mais da obra dessa trabalhadora, dessa servidora de Jesus e da doutrina espírita. Agradecemos, Jesus, a oportunidade e o amparo que nunca nos falta. Que assim seja. Para quem não conhece, esta é Terezinha Oliveira. Ela é uma trabalhadora, foi uma trabalhadora do estado de São Paulo, esteve muitas vezes em Poços de Caldas, fazendo palestras, seminários, e ela tem, na sua biografia, ela tem mais de 50 anos de atividade na seara espírita. Presidiu o Centro Allan Kardec e a USE de Campinas. A USE é equivalente à nossa AME, a sigla é diferente, porque a nossa AME é a Aliança Municipal Espírita, né, da Organização Federativa do Estado de Minas Gerais,
Então, a Aliança Municipal Espírita é a entidade que congrega os centros espíritas de Poços de Caldas. E a USE é a União das Sociedades Espíritas, que congrega os centros espíritas da localidade. Em cidades que são assim, que só tem um centro, as cidades menores, eles têm a USE intermunicipal. Terezinha de Oliveira sempre vinculada ao movimento espírita, ao movimento federativo e sempre trabalhando dentro da fidelidade à doutrina espírita. Ela reencarnou em 1930 e desencarnou em 2014. Proferiu mais de 2.000 palestras no Brasil, e sendo que proferiu palestra também nos Estados Unidos. E é autora de obras da coleção Estudos e Cursos, sendo 7 obras da coleção Estudos e Cursos, que nós vamos apresentar aqui para vocês, e uma dessas 7 em coautoria. E mais de 20 obras evangélicas e doutrinárias, num total de mais de 700.000 exemplares já editados, já publicados. Nessa série, nessa série de estudos e cursos, ela veio suprir uma dificuldade, uma deficiência, né, da literatura espírita, dando para nós roteiro seguro de estudo da doutrina espírita e de prática da mediunidade, de oratória espírita e também de a oratória espírita, a prática da mediunidade e o estudo do Evangelho de Jesus. Eu vou só ler aqui os títulos das obras dela, porque nós não temos todos aqui. Nós temos a coleção completa de estudos e cursos, que nós vamos apresentar aqui. Ela escreveu também, Ante os que partiram, Deixem-me viver, Reencarnação é assim, Suicídio, um doloroso engano, Chegando à casa espírita, Espiritismo, a doutrina e o movimento, Na luz do Espiritismo, Na luz do Evangelho, Na luz da mediunidade, Na luz da reencarnação, Parábolas que Jesus contou e valem para sempre, Jesus, o Cristo, Quando o Espiritismo fala, Quando o Evangelho fala, Conversando com os Espíritos na reunião mediúnica, Para ler e reler, Mulher e Mãe, uma homenagem, ante os problemas humanos, Coisas que eu não esqueci porque me ensinaram muito, A eterna mensagem e Evangelho é simples assim. O que nós encontramos da biografia de Terezinha de Oliveira é isso. Nada mais encontramos e respeitamos a postura dela, porque, seguindo os ensinamentos evangélicos, como João Batista, quando foi informado dos discípulos, pelos seus discípulos, seus seguidores, que Jesus estava fazendo milagres, estava pregando o reino de Deus, João Batista disse, é necessário que ele cresça e que eu diminua, para que que a doutrina do Cristo, que os ensinamentos do Cristo crescessem e que ele se apagasse. Então, nós vemos, não só em Terezinha de Oliveira, mas também Chico Xavier, Divaldo Franco, Ivone Pereira e tantos outros. Eles se apagam para que o Evangelho e a doutrina espírita cresça e eles servem à doutrina, mas sem colocar o personalismo, sem colocar a personalidade à frente, e sim o Evangelho e a doutrina espírita. Então, entendemos a posição do Centro Allan Kardec e a postura de Terezinha Oliveira, de que quem deve aparecer e crescer é o Evangelho e a doutrina espírita. Nós encontramos, então, a primeira obra da seleção, da coleção Estudos e Cursos. É esta aqui, Iniciação ao Espiritismo. Terezinha começa fazendo um acolhimento
àquele que busca o centro espírita, mostrando que no centro espírita nós podemos ir pelo amor ou pela dor, podemos ir pela curiosidade, buscando informação, mas o que nos leva é uma inquietação, é a busca de algo mais além do que o mundo nos oferece. E nós encontramos na casa espírita a melhor orientação para a vida. Vamos encontrar também na casa espírita, no estudo sistematizado, a convivência fraterna entre os trabalhadores, entre expositores e entre os que estão aprendendo. Encontramos também no estudo sistematizado da doutrina espírita a oportunidade de equilíbrio, a oportunidade de adequarmos, né, as situações em que vivemos, as dificuldades, os desafios, enfrentarmos essas dificuldades e desafios com mais equilíbrio, com mais tranquilidade. E encontramos também o ensejo de aprender a servir, de começar a servir. E é interessante que quando ela fala isso, ela cita na obra o ensejo de começar a servir na casa espírita, nas tarefas assistenciais ou nas atividades administrativas. Porque quando nós vamos para a casa espírita, muitas vezes, pensamos em fazer cesta básica, pensamos em fazer sopa, pensamos em fazer caridade material, mas a doutrina espírita nos pede uma caridade também, que é a própria divulgação. Então, o secretário, o tesoureiro, também está fazendo caridade quando ocupa esses cargos na casa espírita. O responsável pelo centro, o presidente do centro, o vice-presidente, o coordenador de atividades, o evangelizador, ele está servindo, ele está aprendendo a servir. Nós aprendemos a falar em público, nós enfrentamos o medo de falar em público dentro de uma casa espírita, porque ali nós estamos entre irmãos. E essas atividades que nós desenvolvemos na casa espírita, ela nos prepara para que nós possamos exercer outras atividades fora da casa espírita. Quando comparecemos, então, para o início, para o conhecimento da doutrina, buscando o estudo sistematizado, ela coloca para nós o requisito de interesse e participação ativa. Nós vamos para a casa espírita não só para ouvir exposições. Nos cursos e estudos, nós temos que ter a participação também. Colocar as nossas ideias, as nossas opiniões, e os coordenadores, os monitores, dentro daquela convivência fraterna, vão direcionar essas opiniões, esse entendimento, essas ideias. Então, pede-se daquele que busca o estudo sistematizado, que ele vá com interesse genuíno de aprender e que procure ter uma participação ativa nas reuniões de estudo. Pode ocorrer, quando nós buscamos a doutrina espírita, os obstáculos, um problema familiar, uma pessoa que não quer que a gente vá, um problema, uma situação profissional, aparece um plantão, aparece uma oportunidade de trabalho, justamente naquele dia, naquela hora. E para isso nós temos que ter a vigilância, a boa vontade e, sobretudo, a perseverança para superar esses obstáculos. Como resultado, nós vamos ter segurança, tranquilidade e progresso, mas isso vem com o tempo e é resultado do nosso esforço, da nossa dedicação ao estudo. No Iniciação ao Espiritismo, dentre todos os temas abordados, nós destacamos algumas que Terezinha Oliveira apresenta para nós. Ela faz um estudo sobre o batismo, falando das práticas espíritas e distinguindo práticas espíritas e práticas não espíritas. Ela faz um estudo sobre o batismo, porque às vezes as pessoas perguntam, mas não tem
não tem nenhuma cerimônia, não tem nenhum grau, nenhuma cerimônia de iniciação na doutrina espírita, não tem nenhuma escala, não tem nenhum ritual, não tem sacramentos, não tem vestimentas, porque o espiritismo não tem nenhuma prática externa. Então ela faz um estudo do batismo que está no Velho e no Novo Testamento e faz essa comparação de práticas espíritas e não espíritas, para que o adepto, o que faça o curso, o que estude, o que leia, ele, onde ele for, na casa espírita que ele for, ele tenha condição de distinguir se o centro é verdadeiramente espírita, existe a fidelidade à doutrina espírita, ou é um misto de práticas espíritas, ou mesmo que tenha um nome espírita, ele tenha, às vezes, algum ritual, alguma prática que não é espírita. Faz também uma pequena biografia de Allan Kardec, e ela nos explica que Allan Kardec é chamado o codificador, porque ele estabeleceu as bases da doutrina como um código de leis. Um conjunto de leis é chamado código. Nós temos o Código Penal, nós temos o Código Civil, nós temos o Código Tributário, que é o conjunto da legislação, da tributação, da legislação penal, que nos rege a vida civil. E Kardec colocou na doutrina espírita esse conjunto de leis que regem a nossa vida como espíritos imortais. Então, por isso que ele é denominado o codificador e não o fundador, o criador, porque ele mesmo disse que a doutrina é dos espíritos, não é dele. O livro que é o primeiro livro, é o livro dos espíritos. Ele somente organizou. Quando nós dizemos somente organizou, parece que foi uma tarefa fácil. Mas nós vimos aqui na palestra da Suzy o trabalho de Kardec. Mas a participação dele, ele foi preparado, teve toda a preparação da sua encarnação, dos seus estudos, para que ele codificasse essas leis, para que ele reunisse esses ensinamentos num código de leis. Então, por isso que usa-se a expressão codificador, e não fundador, e não o criador do espiritismo. Os assuntos que são tratados nesse programa de estudos são assuntos do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Médiuns. E no final tem também um estudo de parábolas. As parábolas, tem a parábola do semeador, a parábola da candeia, a parábola dos trabalhadores de última hora. Então é uma pequena mostra do conteúdo deste livro. Passando para a unidade 2, é tratado o assunto mediunidade. E esse livro, essa unidade 2, tem uma apresentação do Dr. Nubor Fakuri. Para quem não conhece o Dr. Nubor Fakuri, ele é médico, formado pela Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro de Uberaba, fez especialização em neurologia e neurocirurgia no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, lecionou na Faculdade de Medicina de Campinas, Unicamp, durante 30 anos, onde fez seu doutorado, livre docência e tornou-se professor titular. É fundador do Instituto do Cérebro de Campinas, fundado em 1987, ultrapassou a marca de 100 mil pacientes neurológicos registrados em sua clínica particular e autor das obras O Cérebro e a Mente, A Ciência da Alma e Muito Além dos Neurônios. É articulista e orador sobejamente conhecido e respeitado e querido dentro e fora do movimento espírita. Então, nós pensamos o que o Dr. Nubor Fakuri tem a dizer no prefácio do livro Mediunidade, de Terezinha Oliveira. Apenas um texto de 6 linhas com 45 palavras, ou, se considerarmos os artigos, o e, o o, o de, as conjunções, 63. Pouquíssima coisa. Mas espíritos que têm conhecimento sabem ser sintéticos.
Eles sabem colocar, a gente vê a síntese, né, como é sintético o Livro dos Espíritos, como é sintética as obras de Kardec, que depois Emmanuel e todos esses outros autores que nós temos aí desenvolvem o que Kardec deixou no Livro dos Espíritos. E o Nubor Fakuri nos diz: todo professor sabe reconhecer a importância de um livro didático. É por ele que o professor organiza seu curso e conta com a correção e a simplicidade do texto para que seus alunos possam ter o aproveitamento esperado. É assim que vejo o livro Mediunidade da Dona Terezinha. Correto, de leitura fácil, temas muito bem escolhidos, um ótimo programa para cursos de mediunidade. E ponto final. Então vemos que num prefácio pequeno, simples, ele coloca o valor de um livro. E nós vamos ver alguns aspectos desse livro, algumas coisas que ela fala. No capítulo que trata de aura e irradiação, Terezinha Oliveira nos explica o que é a aura, né, que é a irradiação, é a emanação de fluidos, de vibrações que nos acompanham. Os nossos pensamentos, eles influem sobre os fluidos, as energias e com características próprias. E como nós estamos sempre pensando, nós estamos sempre emanando esses fluidos, essas energias. E ela diz que é isso que chamamos aura. Kardec denomina atmosfera individual e André Luiz, túnica de forças eletromagnéticas, hálito mental. E aí ela nos fala que no desencarnado, a aura é resultante das emanações perispirituais somente. No encarnado, forma um halo em volta do corpo, e é o resultado da difusão dos campos energéticos que partem do perispírito e com a irradiação das células físicas. E nos conta que cadáver não tem aura, porque não tem espírito ali. Isso é uma informação de um pesquisador, Dr. Walter Kilner, citado por Hermínio Miranda. Mas o que nós achamos novidade é que as pessoas hipnotizadas em estado de hipnose também não apresentam aura. Porque, como o espírito está em processo de desdobramento durante a hipnose, a aura vai acompanhar esse espírito que está desdobrado e não fica em volta do corpo. E às vezes é confundido também a aura com o efeito corona. Efeito corona é um fenômeno eletrofísico comum que é observado até nos minerais. E ele resulta da fuga de uma frequência e uma voltagem para as bordas da superfície do corpo material em que incide, e não apresenta as cores de um campo de aura humano. Então, às vezes, eles mostram, né, as câmaras Kirlian, que é a câmara que fotografa aura, fotografar, por exemplo, minerais. Mas isso é um efeito, é um fenômeno físico. Então, tem algumas coisas, dentre algumas informações interessantes, ela nos fala também dos centros de força, porque todo o estudo, ele é fundamentado nas obras de Kardec, de André Luiz, de Emmanuel e uma vastíssima bibliografia espírita e também uma bibliografia científica. Esses centros de força, que é o centro coronário, que ela fala onde fica, como é explicado nos livros de André Luiz, ela informa o que o médium em desenvolvimento poderá sentir. Ele sente, por exemplo, como se a cabeça crescesse, uma certa pressão sobre ele, como uma espécie de redemoinho, tontura ou mesmo ideias diferentes. Quando a atuação é no centro frontal ou cerebral, um médium em desenvolvimento
pode sentir uma influência nos sentidos, pode sentir os ouvidos mais sensíveis, os olhos com mais claridade, ele pode sentir odores, perfumes, ele pode sentir mãos e pés frios ou suarentos, impulso para escrever. Então, essa atuação seria no centro, no plexo frontal ou cerebral. Se a influência do espírito junto ao médium em desenvolvimento é no centro laríngeo, ele pode sentir a língua dormente, ele pode sentir dormência nos lábios, sentir sensações no aparelho fonador. Se for, por exemplo, no centro gástrico, que fica na região do estômago, o médium em desenvolvimento pode sentir enjoo, náusea, dores, gases, quenturas ou friagens. Então, aqui ela vai descrevendo as sensações para o médium em desenvolvimento. Nós sabemos que nunca devemos tomar como regra geral, generalizar tudo. Então, às vezes a pessoa sente, quando vai dar o passe ou quando toma o passe, tem uma sensação de redemoinho, tem uma sensação de calor, tem uma sensação de frio. Isso também pode ser reflexo do nosso sistema, é um reflexo neurológico recebendo esses fluidos. Então, não podemos dizer o frio é bom, o calor é ruim, ou o frio é ruim, o calor é bom. Isso que Terezinha Oliveira apresenta para nós é de um modo geral. Podemos ter sensações diferentes, mas são, assim, curiosidades da obra que nos esclarece. Quando ela fala sobre os tipos de mediunidade, destacamos aqui uma faculdade de uma médium russa, Rosa Kuleshkova, que ela era capaz de ler com os dedos. Colocava-se o papel, ela fechava os olhos, passava a mão no papel e lia com os dedos. Isso a parapsicologia chama de dermoótica. Essa faculdade é estudada aqui e ela desenvolve esse estudo, explica por que isso acontece, como isso acontece. Então, aborda também o fenômeno mediúnico, fazendo uma relação com os fenômenos que são descritos na parapsicologia. Quando nos fala sobre especialização mediúnica, nos mostra que o médium pode ter várias aptidões, várias faculdades. Nós vimos ontem Francisco Valdomiro Lorenz, com várias faculdades. Sabemos a mediunidade de Chico Xavier, vidente, audiente, psicógrafo, Divaldo Franco, e os outros que vamos ver amanhã e depois também. Várias faculdades, mas sempre tem uma faculdade que se destaca. Em Chico Xavier, a psicografia. Em Divaldo Franco, a oratória. Então, aqui ela coloca aqui, ela cita uma mensagem do Espírito Sócrates no livro dos Médiuns. Quando existe o princípio, o germen de uma faculdade, ela se manifesta sempre por sinais inequívocos. Limitando-se à sua especialidade, pode o médium tornar-se excelente e obter grandes e belas coisas. Ocupando-se de tudo, nada de bom obterá. Então, aquele médium que quer desenvolver todas as faculdades, ele vai ter dificuldades. É como uma pessoa querer desenvolver, por exemplo, uma pessoa que tem o dom, que tem habilidade para a música, querer aprender todos os instrumentos. Ela não vai se especializar em nenhum. Então, o médium já vem com aquela tarefa, ele pode ter mais várias faculdades mediúnicas, mas ele vai se concentrar, o seu trabalho mediúnico vai se concentrar mais em uma faculdade, no exercício de uma faculdade. Nos dá a classificação dos médiuns e nos fala aqui, que nós destacamos também,
ela cita um livro até que nós temos aí, que é o Manual dos Dirigentes de Sessões Espíritas, do professor Emílio Manso Vieira, que foi o fundador da AME de Poços de Caldas. Quando ela estuda, que ela apresenta, né, o fenômeno de animismo, dá um exemplo que está citado nesse livro. Um espírito teimoso, ateu, maldoso, perseguidor, após revelar todo o seu passado tenebroso e a sua ignorância completa em matéria de espiritualidade, é doutrinado por um dirigente de reunião. E dentro de poucos minutos, já se confessa regenerado, concorda com tudo que o doutrinador falou e, não raro, termina por fazer uma preleção entremeada de expressões como a de um espírita experiente. Desencarnação, lei de causa e efeito, perispírito, e dá conselhos aos participantes, despedindo-se com palavras: retiro-me, deixando entre vós a paz. E é desenvolvido nesse livro, alguma coisa aconteceu, porque aquele espírito que chega irritado, teimoso, perseguidor, em 5 minutos de conversa ele se transforma e fica muito bem. O que pode ter ocorrido aí? Há algumas alternativas. Uma mistificação do espírito comunicante, fingindo ter se regenerado. Uma fraude do médium, que, não encontrando mais argumentos para continuar a representação de espírito atrasado, ou não querendo nela prosseguir, deu à comunicação um fecho espírita. O médium julgava estar intermediando um espírito atrasado, mas, ante a sugestão mais forte do dirigente de reunião, voltou ao seu natural estado de consciência e achou necessário dar um fecho espírita para a comunicação. O espírito não mais reagiu e se afastou repentinamente. E aí o médium deu um fecho espírita para a comunicação. Então, isso a gente precisa estudar para aprender. E quando aprender essas situações, que nós nos defrontamos com situações assim. Ela nos fala como tratar o animismo, que é a manifestação mediúnica, a manifestação de um espírito encarnado, ou então a manifestação do próprio médium, do espírito do próprio médium. E todas as unidades aqui ela tem sempre uma avaliação, um teste para avaliar os conhecimentos. É bem de forma didática mesmo. É o estudo e depois perguntas e, no final, as respostas para avaliar o conhecimento daqueles que estão aprendendo. Na obra de número 3 da série Estudos e Cursos, é tratada as reuniões mediúnicas propriamente dita. E nós destacamos aqui três assuntos que são abordados: o exibicionismo e o fanatismo, o animismo, que é a comunicação de vivos, e o espiritismo e umbanda. Nós encontramos no meio espírita, fanatismo, quando a pessoa se entrega cegamente à direção de qualquer espírito, ou ela se entrega cegamente à direção de um dirigente de grupo, de um médium, porque quando falamos entregar-se cegamente à direção de um espírito, não é só a direção de um espírito desencarnado. Às vezes, uma pessoa se deixa influenciar por outro, por um encarnado, seja um companheiro de trabalho, seja um dirigente, porque, como espíritos imperfeitos que somos, nós não estamos isentos de falhas. Então, o cuidado para não cair no fanatismo ou no exibicionismo, aquele médium que vê de tudo, que onde ele vai, ele vê onde ele chega, está cheio de espíritos, está cheio de situações, e ele começa a descrever situações que não acrescentam nada para o trabalho. Ela desenvolve esse assunto, traz uma mensagem de Joana de Ângeles sobre fanatismo,
que Joana de Ângeles fala que é uma das mais graves enfermidades morais. E falando sobre espiritismo e umbanda, ela nos fala também que, localizar aqui, que a umbanda é um culto afro-brasileiro, é um sincretismo, porque é um misto de africanismo, amerindismo e catolicismo, e até de espiritismo. Respeitando a umbanda, porque nós aprendemos com Kardec que toda crença sincera é respeitável, deve ser respeitada, mas não levar a prática umbandista para dentro da casa espírita, porque o espiritismo não tem rituais, não tem danças, não tem cânticos, não tem essas práticas que encontramos na umbanda. E é uma curiosidade aqui. Como culto organizado, a Umbanda teria começado em 15 de 8 de 1908, em Niterói, Rio de Janeiro, através de uma comunicação recebida na Federação Espírita de Niterói. Esse espírito, ele, por meio de um jovem médium, disse que ambos tinham a tarefa de estabelecer um culto religioso mediúnico, onde se manifestariam caboclos, pretos velhos, que já não estariam encontrando campo de ação nos remanescentes dos cultos afros, os quais estariam se deturpando, confusos, desordenados e dirigidos quase que exclusivamente para o mal. Então, nós vemos a espiritualidade, a providência divina amparando a todos. A Umbanda também é organizada, hoje tem as federações, eles têm o cuidado, as pessoas sérias, né? Como em qualquer religião, em qualquer situação, as pessoas sérias zelam pela pureza doutrinária, zelam pela fidelidade aos seus princípios. Então, a Umbanda foi se organizando a partir de 1908 e tem o seu trabalho que nós respeitamos, embora nossa prática seja diferente. Mas num curso de mediunidade é preciso se estudar, é preciso entender e respeitar também outras práticas mediúnicas. Respeitar e entender não é levar a prática para dentro da nossa casa. É como nós respeitamos outras religiões também, mesmo religiões que não têm prática mediúnica. Nós respeitamos porque a doutrina espírita é de caráter evangélico e o evangelho nos ensina o respeito ao próximo. No animismo, no capítulo de comunicação entre vivos, cita o livro dos médiuns, quando Kardec fala que a alma do médium também pode se comunicar, como de qualquer outro. Se goza de certo grau de liberdade, recobre suas qualidades de espírito. Então, são apenas 3 tópicos de uma série de são 5 unidades, cada uma unidade com 10 tópicos aqui de estudo de reuniões mediúnicas. São, assim, interessantes para nós conhecermos, interessantes para que porque nós encontramos nesses cursos, embora nós tenhamos também as apostilas do ESD, né, do Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, o estudo da mediunidade, que é da Federação Espírita Brasileira, os livros de Terezinha Oliveira têm uma contribuição muito grande para nós também. Não é porque nós fazemos o ESD que vamos deixar de ler a obra de Terezinha Oliveira e não considerar a sua contribuição para o movimento espírita e para os estudos nas casas espíritas. Na obra que trata de fluidos e passes, a obra número 4, alguns destaques também. Ela faz um estudo mais aprofundado de aura, de magnetismo, de radiações, de vibrações, que foi iniciado lá no primeiro, que é o estudo, a iniciação ao espiritismo.
Tem um capítulo muito interessante de orientação aos visitadores, a visita a enfermos. Então, ela orientando como chegar na casa da pessoa, como conversar, como abordar. Porque uma coisa é nós recebermos a pessoa que vem à nossa casa espírita. Outra é levar o passe, levar o evangelho na residência da pessoa. Então, nós temos que respeitar, porque nós estamos, né, na casa da pessoa, e às vezes tem familiares ali que não aceitam, tem problemas de ordem, né, as mais variadas. Então, ela tem essa orientação muito segura para os visitadores. Deixa eu ver alguma coisa da orientação à visita. Com a formação da equipe, fazer uma reunião prévia no centro para avaliação, avaliar sempre o trabalho, fazer um estudo, uma prece e sair para fazer a visita. E no local visitado, agir de forma natural, fazer a leitura evangélica, o passe, no retorno ao centro, fazer a prece novamente. Aconselha aqui, se o centro tiver condições, fazer a visita e depois fazer uma reunião ou de estudo ou uma reunião mediúnica, em alguns casos, quando o grupo tem condições. Mas é assim, quando há condições, porque às vezes a gente vai à casa fazer a visita e o espírito necessitado vem conosco. Não é problema nenhum, porque nós já aprendemos, né, para fazer uma equipe de visitas, nós já temos que ter conhecimento básico de doutrina espírita. Então, sabemos que o espírito pode provocar, um espírito às vezes necessitado, sofredor, ele pode provocar uma sensação desagradável, uma perturbação, mas nada que nós não possamos nos reequilibrar com prece, com vibrações e continuar o nosso trabalho. E às vezes esse espírito acompanha a equipe de visitadores, então ele vai ser atendido no centro. Mas é uma situação, se for possível. Existem grupos de visita, por exemplo, que fazem isso em outro dia da semana. Não tem problema nenhum. É uma sugestão dela, como tudo que é passado nos estudos, são sugestões. Mesmo o próprio ESD, o próprio Programa do Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, é um roteiro de estudo. O centro, a casa, o grupo vai adequar as suas condições. Não vai desviar, não vai colocar outras práticas. Mas, por exemplo, um grupo, uma reunião que tem um programa, um assunto e uma sugestão para se fazer equipes para discutir o assunto e depois apresentar, que são técnicas. Se o grupo for muito pequeno, a técnica não pode ser usada. Se o grupo for muito grande, dependendo da situação, a técnica também deve ser usada outra técnica. Então, todos esses, tanto essa coleção da Terezinha de Oliveira, como as apostilas de estudo do ESD, do Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, são roteiros que nós podemos adaptar à nossa realidade sem prejuízo do conteúdo doutrinário. Quando fala sobre a fluidificação da água, vamos achar aqui, a fluidificação da água, nos alerta que a fluidificação da água na casa espírita não deve ser uma prática usual e rotineira, nem se destinar a todos de modo geral, porque se for dessa maneira, pode ocasionar muitos inconvenientes, tais como criar nos assistidos uma dependência por esse recurso fluídico, que ao verem a água sendo fluidificada ou distribuída, queiram recebê-la, mesmo aqueles que dela não necessitam. Começarem os assistidos a trazer grande número de vasilhames para a fluidificação. Acarretar trabalho para manter a higiene dos copos, vidros, né?
e provocar muita movimentação e gasto de tempo de colaboradores e assistidos nessa atividade desnecessária. Lembremos que o centro Allan Kardec, ele fica bem no centro de Campinas e ele é muito grande. Então, aqui nós podemos ter uma reunião e ter lá 20 copinhos, 30 copinhos, 50 copinhos de água. Mas um centro com uma reunião pública que tenha 100 pessoas, 200 pessoas, para servir esses 200 copinhos de água, vai ter um certo problema aí no fluxo de pessoas, né? Então, são situações que devem se adequar a cada casa. E lembrando que a doutrina espírita nos ensina que nós devemos evitar qualquer prática ritualística. Se a pessoa acreditar que se ela não tomar o copinho de água, se ela não tomar o passe, ela sai carregando tudo de negativo que possa estar ali, ela vai sair, se não tiver água para ela tomar, por qualquer problema, ela vai sair assim ansiosa, preocupada porque não tomou a água. Então, cabe nas nossas reuniões públicas orientar as pessoas. A água é remédio, e remédio nós tomamos quando precisamos. A água fluidificada é um medicamento, o passe é um medicamento, é um recurso, um medicamento espiritual. Tomamos o passe quando precisamos, quando estamos necessitados. Da mesma forma que nós tomamos medicação quando precisamos dela. Então, nas nossas reuniões públicas, vamos orientando o público para que eles também, aquele que não tem muito conhecimento, não fique com a impressão que se for no centro tem que tomar passe e tomar água. Se não tomar passe e tomar água, não vai resolver nada. Sendo que o passe e a água é complemento do Evangelho e o principal é a nossa reforma íntima, a nossa adequação aos ensinamentos que aprendemos e vivenciar esses ensinamentos. Também do passe, ela faz algumas referências aqui. Por exemplo, tem um tópico aqui, há ou não necessidade do passe? Então, como nós vamos ver se a pessoa precisa do passe, se não precisa? Se a pessoa não precisa de passe, devemos informá-la, esclarecê-la a respeito, orientando-a para o estudo doutrinário e o serviço ao próximo. Se não precisa de passe, mas gosta de receber passe com frequência, cumpre-nos esclarecer que o passe é como medicamento, usa-se quando necessário e, como hábito, ele perde a eficácia e não é aconselhável. Então, são alguns destaques, alguns assuntos, algumas coisas da obra completa para os nossos estudos. No livro 5, Oratória a serviço do Espiritismo. Alguns tópicos. Como curar a inibição ou medo? Só praticando. E nós temos o ambiente da casa espírita, que é um ambiente fraterno com as nossas deficiências, as nossas dificuldades. Então, se a gente falar alguma coisa, alguma informação incorreta, podemos corrigir depois. Olha, eu me equivoquei naquela situação. Se nós cometermos algum erro doutrinário, nós podemos retificar, né? Vamos tomar todo o cuidado, mas vamos aprender vencendo a inibição, vencendo a insegurança, porque nós estamos entre irmãos. E assim como os irmãos toleram as nossas dificuldades, as nossas insuficiências, mas eles também nos alertam para corrigir, nós devemos também agir dessa forma. Às vezes não a correção, né, às vezes em público, mas às vezes a gente pode colaborar com alguém que está começando, dando oportunidade para ele fazer uma prece, fazer uma leitura de uma mensagem, depois um pequeno texto, para que possa aprender também. Porque nós vamos e as casas espíritas vão ficar, e o trabalho tem que continuar. Então temos que preparar novos trabalhadores. Fala sobre as técnicas de falar em público, tem um roteiro de como fazer uma exposição, como manter o interesse do público e, principalmente, a linguagem clara, simples
limpa e doutrinariamente correta. Então, isso vamos estudar bastante para que a gente possa se estudar sempre, para que a gente possa não incorrer em erros doutrinários, em informações incorretas. Na obra 6, Estudos Espíritas do Evangelho, Teresinha nos ensina como manusear a Bíblia, capítulo, versículo, os livros da Bíblia, o Velho Testamento, os livros de Moisés, os profetas, o Novo Testamento, os Atos dos Apóstolos, Apocalipse. Então, ela faz um estudo da Bíblia para que a gente conheça e saiba como manusear, como estudar. Faz uma exposição também da geografia da época, da geografia da região da Palestina, dos povos, dos templos, como que eram os templos. Eles tinham um pátio, tinha área reservada aos sacerdotes, tinha um pátio para os judeus, tinha um pátio para os gentios. Ou seja, essas informações históricas que nós precisamos conhecer para entender melhor o Evangelho. Faz um estudo também da missão de Jesus, do papel de João Batista como precursor, dos seguidores de Jesus, dentre os seguidores, os discípulos, a multidão, as viagens de Jesus, os diálogos de Jesus, como Jesus dialogava, como Jesus ensinava, estuda as parábolas, os sermões, as curas, os fenômenos que são narrados no Evangelho, como a dupla vista, a pesca maravilhosa, a transfiguração no Monte Tabor, casos de obsessão e desobsessão no Evangelho, quando Jesus curava aquelas pessoas que eram trazidas para ele, que estavam tomados por espíritos obsessores. Faz um estudo e uma explicação da ceia pascal, da prisão, do julgamento, da crucificação, do aparecimento aos discípulos e da ascensão aos céus, dentre outros temas. Nós fizemos um resumo aqui de alguns, mostrando, nos ensinando a ler o Evangelho, a interpretar os ensinamentos e trazer para a nossa vida diária a vivência desses ensinamentos. A obra número 7 trata de orientação mediúnica. Então tem a 2, que trata de reuniões mediúnicas, de mediunidade, a 3, que trata de reuniões mediúnicas, e a 7 de orientação mediúnica. Porque a mediunidade, o exercício da mediunidade é um dos campos mais delicados, para a casa espírita, em que nós temos que ter o zelo doutrinário em todas as atividades, mas a mediunidade requer de nós uma atenção ainda maior. E ela escreve esse livro em coautoria com Ted Nilsson. Mas quem é Ted Nilsson? Uma pequena biografia, porque lá tudo é bem resumido, bem pequeno. Eles querem que a doutrina apareça, e não a personalidade. Ted Nilsson é uma colaboradora incansável do Centro Espírita Allan Kardec, com mais de 40 anos de experiência na condução de cursos de desenvolvimento mediúnico. Então, se a Teresinha tinha 50 anos, Ted Nilsson tinha 40, companheiras de longa caminhada. E nessa obra, elas desenvolvem os estudos, como é uma equipe mediúnica, como deve ser o ambiente físico do centro, mesa, cadeira, para uma reunião mediúnica. E tem aqui, interessante, um método que é usado lá para desenvolvimento mediúnico, que é o método das 5 fases. Essas fases, descreve aqui. A primeira, percepção de fluidos, que é quando o médium começa o seu desenvolvimento percebendo esses fluidos através de pontos de sensibilidade.
Depois, a segunda fase é a aproximação, que quando o médium percebe a aproximação dos espíritos e tem reações provocadas nesses pontos sensíveis. Como nós vimos, sensação de frio, de calor, parece que a cabeça cresce, sensação de redemoinho, às vezes uma sensação no estômago, dependendo do centro de força que o espírito que está trabalhando esse médium aciona. A terceira fase é o contato, é a interpenetração dos respectivos perispíritos do médium e do espírito com atuação no centro de força. A quarta fase é o envolvimento, já é uma aproximação maior, que é a alteração da mente e do organismo físico do médium, propiciando reconhecer a natureza do comunicante. E também pode-se determinar o grau de consciência do médium durante o transe. E a última fase, que é a manifestação mediúnica, que é a comunicação propriamente dita do espírito através do médium. Tem como aplicar esse método. Deixa eu ver o que mais tem interessante aqui. Como combater o medo dos espíritos, as pessoas que ainda têm medo dos espíritos, o médium muitas vezes, porque ele vê, ele ouve, ele sente, então pode provocar medo. As sensações do médium, as sensações nas reuniões mediúnicas, a convivência no grupo mediúnico, o respeito a uma ideia diferente, o apelo à fraternidade, à compreensão, à tolerância, a avaliação de reunião mediúnica, de trabalho mediúnico, e outros assuntos mais interessantes, muito interessantes, com gráficos, com desenhos, todos esses livros com avaliação, com testes para avaliar o conhecimento. Nós tivemos contato hoje com um trabalhador da Feira do Livro, eu acho que ele trabalhou no turno da tarde, e ele frequentou o Centro Allan Kardec, que é o centro que a Terezinha Oliveira, eu tenho que esquecer o D. O Terezinha Oliveira dirigiu e trabalhava. E ele nos disse que ela era extremamente rigorosa para manter a pureza doutrinária, a fidelidade a Jesus e Kardec. Com profunda conhecedora da doutrina espírita, vivenciando os ensinamentos e trabalhando exaustivamente na formação dos demais trabalhadores. E temos 2 exemplos de médiuns, que foram formados no Centro Allan Kardec, que é Cleiton Levi, que continua trabalhando lá, e Emanuel Cristiano, que teve a sua formação lá, e depois, agora ele dirige um outro centro, em Campinas, e tem vários livros de excelente qualidade. Nós temos até o lançamento dele aí, o livro Valério, que é um livro excelente. Então, nós vemos o trabalho exercido, a importância da fidelidade à doutrina espírita para formar trabalhadores, e a contribuição de toda a obra de Terezinha Oliveira para que esses trabalhadores tenham segurança, e para que nós tenhamos segurança também e subsídio para as nossas tarefas na casa espírita. E finalizando, uma pequena amostra da obra de Terezinha Oliveira, ela escreveu este livrinho aqui, pequeno, mas muito interessante, uma homenagem à mulher e mãe. E nesse livro tem uma foto da mãe de Terezinha Oliveira, a senhora Anita, a quem ela fez uma poesia que nós vamos trazer aqui para encerrar essa pequena amostra dessa obra, dessa grande trabalhadora. Ela fez esse soneto em 1952, em homenagem à dona Anita. A mãe que, amando o filho ternamente, sabe puni-lo quando o mal pratica, que, embora nada tendo, ri contente e diz que, tendo o filho, é muito rica. A mãe que cuida,
a mãe que, cuidadosa e paciente, a ciência da verdade ao filho explica, que faz do filho seu, de Deus, um crente e um reduto do bem nele edifica, que sabe ser serena em meio à dor, e nunca teme e nunca desfalece nas lutas pelo filho que ela adora. A ela as expressões de nosso amor e as bênçãos que essa nossa humilde prece ao Pai Eterno para ela implora. E a Terezinha de Oliveira, a nossa singela homenagem às suas obras, ao seu trabalho, a quem devemos muito e a quem nós devemos sempre homenagear através da leitura, do estudo das suas obras.